Nós somos uma família e é bom adorar Deus em família. Estamos felizes nessa noite, por este culto, em ações de graças ao Deus do céu, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e estamos deveras felizes. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. E à medida que a exposição for avançando, nós vamos considerando os demais textos, para ganharmos tempo. Neemias capítulo 1 e o versículo... Neemias capítulo 4, 1 ao 6. Quando os irmãos localizarem o texto, por favor, e se possível for, fique com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto nesta noite. Neemias capítulo 4, versículo 1 diz assim a palavra de Deus, leiamos com reverência. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-me isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra um só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o ammonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Versículo 4: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojos de uma terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não seguisse diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Queridos irmãos, no dia 28 de agosto de 1963, mais de 250 mil pessoas encheram a rua de Washington para a grande marcha. Essas 250 mil pessoas eram nossos irmãos negros, que estavam ali buscando seus direitos civis em uma época que os Estados Unidos era dividido entre negros e brancos, banheiro para um, banheiro para outro. E no meio daquela multidão, levanta-se um ministro que era teólogo e também pastor, chamado Martin Luther King. E ele profere um célebre sermão, está registrado até hoje, conhecido como I Have a Dream, eu tenho um sonho. O sermão de Martin Luther King é recheado de princípios bíblicos, éticos, morais e religiosos. Mas dentro de uma de suas cláusulas que me chamou a atenção é que Martin Luther King ele diz: eu tenho um sonho de que um dia os meus 4 filhos pequenos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Eu tenho um sonho em um dia brancos e negros conviverem juntos de mãos dadas e uma sociedade harmoniosa. Assim está registrado o sonho deste grande homem que morreu, mas lutou até o fim pelos seus ideais. E nessa noite eu quero falar com os meus irmãos com base nessa narrativa que nós acabamos de ler sobre os desafios de um sonho. Queridos irmãos, para nós entendermos o livro de Neemias, que é um livro pós-exílio, é preciso nós fazermos uma volta na história, pelo menos uma síntese histórica, para que nós nos situemos na mensagem. Porque para você entender Neemias, existe um contexto muito forte por trás deste livro. Quando o povo de Deus
Judá, de Jerusalém para a Babilônia, isso aconteceu em 3 grandes deportações. A primeira aconteceu no ano 605, quando Nabucodonosor II invadiu Jerusalém e levou os jovens, os príncipes, os nobres. Alguns estudiosos dizem que foram nessa primeira mais de 10 mil judeus, inclusive os jovens Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram juntos nessa primeira deportação. A segunda aconteceu no ano 597, quando Nabucodonosor II invadiu Jerusalém, e ele levou ali algumas classes da aristocracia, inclusive o próprio profeta Daniel vai nessa, e mais 8 mil pessoas. E em terceira deportação foi no ano 586, quando quando o rei Nabucodonosor entra em Jerusalém. Só que dessa vez é mais forte, porque ele destrói os muros, ele destrói o templo de Salomão, uma das mais belas obras arquitetônicas do mundo antigo. E de acordo com o livro de Crônicas, as narrativas de Crônica, ele não destrói só apenas os muros, ele não destrói só apenas o templo, mas ele destrói todos os palácios que existiam em Jerusalém. Praticamente ele passa ali como se fosse um trator por cima de tudo. Os muros é derrubado, o templo é derrubado, os palácios são derrubados, os soldados entram em Jerusalém, matam criança, matam mulheres grávidas, matam senhores e senhoras, não respeitam a cara de ninguém, e há uma verdadeira catástrofe ali em Jerusalém. O profeta que foi testemunha ocular desse episódio chamado Jeremias, o profeta das lágrimas, ele chega a dizer, inclusive foi ele que profetizou: se esse povo não se arrependesse, se esse povo não mudasse, não ouvisse a voz de Deus, eles seriam levados cativo. Ele chegou a dizer que mais felizes foram aqueles que correram pelo fio da espada do que aqueles que correram pela fome do cerco. Porque se os irmãos entenderem um pouquinho do período interbíblico, nós vamos entender alguns tipos de cerco, mas esse aqui foi pior, porque Jerusalém foi cercada por Nabucodonosor, não entrava e nem saía ninguém. A história diz que as mulheres comeram seus próprios filhos, porque a fome era terrível ali dentro. Enfraquecidos, debilitados, sem força para lutar, Nabucodonosor entra e destrói e leva juntamente nessa terceira mais de 5 mil pessoas. Os que ficaram foram levados cativos, e os povos ficaram ali naquele meio cheio de fumaça, de sangue e de destruição. Mas o profeta Jeremias também profetizou que o cativeiro duraria 70 anos. E passados-se os 70 anos, queridos irmãos, agora nós estamos no ano 538, é hora de voltar no primeiro grupo. O primeiro grupo volta sobre o comando de Zorobabel para reconstruir o templo. Zorobabel e Josué, junto com ele, mais 50 mil judeus retornam à sua pátria para reconstruir o templo. Nós estamos agora no ano 530, 444, e a situação agora é mais difícil. Por quê? Porque agora quem retorna é Neemias, com 20 mil judeus para repararem os muros. Mas aqui tem uma coisa que precisa ser elencada para nós entendermos melhor a história. O que aconteceu com o primeiro grupo? Por que no ano 538 não reconstruíram? Se você já leu o livro de Esdras, capítulo 4, você vai entender por volta do verso 12, quando Zorobabel chega em Jerusalém, os muros derrubados, tudo em destruição, tudo poeira por cima. Ali não estavam apenas os pequenos restantes que sobreviveram, não, ali tinha outros povos, como os samaritanos, como os amonitas e moabitas. Amonitas e moabitas eram descendentes de Ló. Vocês conhecem a história daquele incesto. Agora, os samaritanos foram os inimigos ferrenhos do povo de Deus. E de onde surgiu essa turma? Resumidamente, os samaritanos foram uma espécie de mistura. Quando o reino foi dividido em duas partes, reino do norte e reino do sul, Israel, que ficou com 10 tribos, a sua capital Samaria, e Judá, que ficou com Jerusalém, sua capital, e as 2 tribos. As 10 tribos foram levadas cativo por Sargão II, o rei da Síria, e essas 10
os samaritanos não eram inimigos dos judeus somente em questões raciais, eram inimigos também em questões teológicas. Os samaritanos não acreditavam no Antigo Testamento completo, acreditavam apenas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os samaritanos, eles também não acreditavam na fé judaica, como pregavam os profetas do Antigo Testamento. Então havia divergências raciais e havia divergências teológicas desses dois grupos. Quando Zorobabel chega, muito embora com 50 mil judeus para reconstruírem o templo, esses inimigos, Sanbalat e outros, se aproximam para oferecer ajuda e parceria. Mas nem toda parceria tem com propósito de ajudar. Nem toda parceria fala a mesma língua. Então eles recusaram. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 12, diz a Bíblia que eles se opuseram. E o que eles fizeram, meus irmãos, foi coisa triste. Eles escreveram uma carta para o próprio rei Artaxerxes I, dizendo: olha, esses judeus que vieram daí para construir o templo, essa cidade rebelde, se eles construírem, esse povo vai se rebelar, não vai ter mais tributo, não vão pagar mais impostos para vocês. Resumidamente, Artaxerxes convoca os seus oficiais, vão até em Jerusalém e a obra para. Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta o profeta Zacarias para alertar, para reanimar esse povo, para construírem. O que aconteceu com os sacerdotes? Foram para suas casas. O que aconteceu com o povo? Foram construir suas casas. O disco não foi mais lá, tudo parou. 120 anos se passaram. E agora nós chegamos no livro de Neemias. Nós estamos no ano 444 a.C. agora. E a Bíblia diz que Neemias era o quê? Copeiro do rei. Neemias capítulo 1 recebe a visita do seu irmão, Anani, juntamente com alguns de Judá. E quando eles perguntam como é que está o nosso povo, a notícia que os irmãos, o irmão de Neemias, os seus companheiros dão para Neemias é alarmante. Continua do mesmo jeito, ruínas, pobreza, destruição, está uma situação lá lamentável. Diz a Bíblia Sagrada, Neemias capítulo 1, capítulo 2, que Neemias chorou. Neemias chorou, lamentou e orou a Deus do céu. Alguns estudiosos dizem que o choro e a oração de Neemias foi 4 vezes. E Neemias agora está preocupado com o seu povo, está preocupado com a sua cidade, que está destruída, porque é uma cidade segura, irmãos. Naquele contexto do Antigo Testamento, é uma cidade fraca, é uma cidade sem resistência, porque os inimigos, obviamente, podem entrar, não tem muro. Meus irmãos, diz a Bíblia, Neemias capítulo 2, Neemias era copeiro. Qual era a função do copeiro? O copeiro era aquele responsável por servir o vinho e a comida do rei, de provar, antes mesmo do rei provar, porque houve muitas conspirações na história, muitos reis foram assassinados, muitos reis morreram envenenados, então os copeiros tinham a função de proteger o rei. Só que Neemias, um homem, eu concordo com um certo teólogo que ele disse que o livro de Neemias é o melhor livro que o mundo já viu, de liderança e gestão. Se você quer ser um excelente líder e fazer uma excelente gestão, eu te aconselho a ler Neemias pelo menos uma vez por dia, que você vai encontrar princípios éticos e princípios de liderança e de gestão que vão funcionar muito para a glória de Deus. Então Neemias se apresenta ali para servir, só que o seu rosto está triste. Neemias era um homem alegre, era um homem feliz, era um homem sorridente, era um homem ético, um homem crente. Quando o seu rosto está, vamos dizer assim, abatido, o rei percebe. E aqui eu queria chamar a tua atenção, antes de nós adentrarmos, propriamente dito, na mensagem do capítulo 2, para você entender o princípio. Olha o que Neemias responde na sua Bíblia aberta, Neemias 2:2. Olha o que Neemias diz: e lhes respondi: viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e a terra, portas consumida pelo fogo. Neemias não falou o nome da cidade. Por quê? Porque escute, esse rei já tinha recebido
muito cirúrgico. Por quê? Porque a cultura persa, pastor Eleazar, dizia que os persas, eles tinham grande respeito pelos seus ancestrais. Então, quando Neemias usa essa expressão, que estou no sepulcro dos meus pais, isso deve ter tocado o coração do rei. Isso aqui também, aqui é a psicologia, o nosso mestre que sabe disso. Isso aqui foi uma estratégia muito linda. Agora, irmãos, escute. A partir de agora, nós vamos ver quais foram os desafios que Neemias enfrentou. O primeiro desafio que Neemias enfrentou foi a oposição dos seus inimigos. Do versículo 1 ao 6 do capítulo 4 que nós lemos, Neemias enfrentou a zombaria. Se nós atentarmos para o texto que nós lemos, Neemias 4:1, Sambalate, Tobias e outras turmas ali, os asmoditas e os amonitas e moabitas, essa turma zombaram de Neemias. Irmãos, prestem atenção. Existem dois tipos de sonhos na vida do ser humano. Existem sonhos que são aspirações naturais. Você já nasceu com aquela aspiração. Teve gente aqui, por exemplo, que teve uma aspiração pelo português, pela matemática, pela filosofia e outras, já desde eternidade, como é o meu caso. Agora escute, existem outros sonhos que são projetos do céu, que Deus coloca dentro do coração do homem. Esse tipo de sonho foi o sonho de Neemias, porque ele mesmo fala sobre isso, sobre essa questão da boa mão do Senhor. Então Neemias enfrentou o primeiro obstáculo, zombaria. E queridos irmãos, zombaria, como diz um certo teólogo, é a arma que o diabo usa. Nos nossos sonhos, nós vamos encontrar pessoas que vão zombar de nós. Você vai encontrar pessoas que vão duvidar de você, pessoas vão escarnecer de você. Tobias chegou a dizer: rapaz, se esse negócio até se porventura esse muro for construído, se porventura, porque não vai dar certo, mas se der, uma raposa testou isso aí, derruba aí. Mas não sabe por que críticas dói? Preste atenção. Sabe por que críticas dói? Porque geralmente quem nos critica pode nos ajudar. Geralmente quem nos critica pode fazer alguma coisa por nós. E ela dói mais em vias de regra, crítica do que fora, geralmente não tem dentro. Então nós precisamos entender que Neemias enfrentou essas zombarias. No versículo 7 a 9, Neemias enfrentou ameaças. Os inimigos estavam ameaçando Neemias. Até porque, irmão, escute comigo. Norte tinha Tobias, no sul tinha o Sambalate, no leste tinha os samaritanos, e no oeste tinha as asmoditas. Então, meus irmãos, para onde os judeus se virassem, tinha inimigo cercando. E detalhe, construir um muro naquelas circunstâncias era um negócio praticamente impossível. Mas sabe uma coisa que eu aprendo com Neemias? Neemias está 1000 quilômetros de distância de Jerusalém. Se você pegar já o mapa e fizer o cálculo de Jerusalém para Assunção, estava 1000 quilômetros. Mas de 1000 quilômetros de Jerusalém ele estava vendo uma solução que os próprios que estavam em Jerusalém não estavam vendo. Isso é líder. Quando você está vendo aqui, o líder já está vendo lá. É por isso que nós não devemos desistir dos nossos sonhos. É por isso que nós devemos abraçar o sonho de quem tem visão. Sabe por quê? Porque ele está vendo que muitas pessoas não estão vendo. E nós não precisamos perder tempo com críticos, meus irmãos. Porque se nós perdermos tempo com críticos, você vai parar na caminhada, você vai desistir, você vai recuar. Neemias, como foi que Neemias tratou essa turma? Ele foi zombado, ele foi maltratado, ele foi ameaçado. Como foi que Neemias fez? Primeira atitude de Neemias: Neemias orou a Deus, apresentou a Deus os seus inimigos. Está isso no versículo 8, no versículo 9. Neemias apresentou a Deus os seus inimigos. Ele fez um salmo, orou um salmo imprecatório. Agora preciso abrir um parênteses para te explicar uma coisa. Os salmos imprecatórios hoje, eles não podem mais ser orados. Por quê? Porque
suportar, mas vão ter atenção para eles. Foi isso que Neemias fez, não perdeu tempo crítico, convocou o povo e colocou o povo para trabalhar. Queridos irmãos, na caminhada dos nossos sonhos, e nós estamos hoje aqui completando um ano da escola Universo do Saber, e eu tenho certeza que esse sonho foi uma projeção do coração de Deus para o coração do nosso pastor. Há muito tempo ele já falava, e eu tenho certeza que muitas pessoas duvidaram que essa escola seria erguida. Eu tenho certeza que muitos críticos, muitos Tobias, muitos Sambalats, externamente e internamente se levantaram dizendo: isso não vai dar certo, isso é muito gasto, é muita coisa. Mas se nós pararmos para ouvir os críticos, a nossa força é linguada. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que buscar a força dele, nós temos que crescer na oração, porque a oração nos fortalece, a oração nos dá força para prosseguirmos quando as circunstâncias nos dizem para pararmos. Queridos irmãos, acompanhem comigo a partir do versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que ele fique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Versículo 4. Ouve ao nosso Deus. Olha que ele diz: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Estamos sendo desprezados. Para onde foi que Neemias foi levar a sua queixa? Para onde que Neemias foi levar a sua queixa? Para Deus. Você sabe qual é o nosso problema? Que a gente leva para os estados. A gente desabafa em tudo quanto é lugar. Menos aos pés do Senhor, missionário. É lá que nós devemos entregar a voz dos nossos críticos, a voz dos nossos problemas e ser sinceros com Deus. Porque os inimigos eram inúmeros, mas Neemias estava na direção do céu. A boa mão do Senhor estava com Neemias. Como dizia alguém: você pode ter ninguém perto, mas se tiver você e Deus, sempre será a maioria. Nós e Deus sempre seremos a maioria. Queridos irmãos, não importa quais são os nossos sonhos, quais são as nossas projeções para o futuro, você tem que estar preparado para ouvir os críticos. Você tem que ter maturidade e estrutura psicológica para resistir, para continuar fazendo a obra, para continuar prosseguindo, porque o projeto de Deus para nós é que nós prossigamos, que nós avançamos. É por isso que tem a Bíblia 366 vezes a palavra não temas, até para o nome de seja. Deve ter um motivo para isso, né? Porque nós somos frágeis, às vezes nós paramos diante de pequenos problemas, às vezes nós queremos desistir diante das primeiras lutas. São os desafios que estão diante de nós, dos nossos sonhos. Agora esses desafios, eles existem para serem superados. E como é que nós vamos superar esse desafio? Em primeiro lugar, Neemias orou. Segundo, Neemias buscou parceiros. Não existe, meus irmãos, nenhum sonho que você chegue a ler no final dele sozinho. Você precisa de pessoas, de parceiros, de amigos fiéis, de amigos leais que estejam do seu lado. Por quê? Porque ele diz que é melhor ser dois do que um. Quando você está fraco, quando está força, você está desanimado, quando vai queimar. São esses amigos que nós precisamos. Martinho Lutero tinha um amigo chamado Nicomo. A história diz que muitas vezes Martinho Lutero pensou em desistir. Ele disse: não desiste, rapaz. Eu estou orando pela tua vida. Todos os grandes inventores, todos os grandes construtores foram homens de Deus que no percurso do seu sonho precisou de uma mão amiga, precisou de alguém que intercedesse por ele. E Neemias chega para os seus líderes e diz assim: Deus pelejará por nós. Eita, meus irmãos, isso é uma fé centrada em Deus. Não é negar os problemas. Isso não é filosofia transcendental, que você olha no espelho e diz: eu não tenho problema. Se funcionar será muito bom. Você tem problema sim. Você tem que olhar nos olhos do problema e dizer: o meu Deus é maior. Nós vamos vencer. Nós estamos diante de dificuldades, de lutas. O problema é esse aqui, mas a questão é: como nós podemos fazer para resolver? Essa atitude que Neemias deixou para nós. Agora preste bem
fraca. Qual foi a consequência da parte interna? Versículo 10, desânimo. Desânimo. Não existe, meus irmãos, um assassino maior de sonhos, de progresso, de sucesso, do que o desânimo. O desânimo, ele rouba nossas forças, tira a nossa alegria, tira o prazer de trabalharmos, tira o prazer de nos dedicarmos. Uma vida desanimada é uma vida triste. E nós precisamos entender que esse desânimo foi fruto das ameaças. Eram muitos inimigos. Os trabalhadores chegaram dizendo: não vai dar certo. Chegaram praticamente a desistir por causa das ameaças externas. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Deus gosta do ser humano que é persistente, usa a fé e não desiste. Deus gosta que nós venhamos abraçar uma causa e lutar por ela, confiando no poder do Senhor. E eu quero dizer para vocês aqui, debaixo do sangue de Jesus, eu não sou muito de profetizar não, mas eu vou profetizar agora. Levanta a sua mão aí em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus, que a história do universo do saber vai ser um marco, não só na cidade de Barreirinhas, mas no Brasil e no mundo, para a glória de Deus. Nós só precisamos fazer uma coisa: abraçarmos o mesmo sonho, lutarmos pelos mesmos ideais, olhando para Cristo, porque nós vamos conseguir, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje a empresa que mais cresce no mundo, pastor Lazar, é a Amazon. Sabe o que é o CEO, o executivo da Amazon, faz todo dezembro? Ele reúne todos os funcionários e diz assim: quem quiser sair, eu dou $20 mil. Quem quiser deixar a empresa, eu dou de graça $20 mil para vocês. Só para você, fique à vontade. O pessoal fica assustado e questionado acerca dessa prática. Ele diz: olha, se é para trabalhar aqui e não vestir a camisa e não estiver feliz, certamente ele não vai produzir bem. Então eu dou $20 mil, ele vai comer um peru assado, vai pensar mais em procurar um emprego que se encaixa melhor. Irmãos, esse princípio é muito forte. Sabe por quê? Porque se nós estamos em uma instituição que tem um propósito, todos têm que vestir a camisa. Se você está numa empresa que tem um alvo, uma meta, todos têm que falar a mesma língua. Se nós estamos na igreja, o nosso propósito é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, então todos têm que andar com esse mesmo propósito. É isso que Neemias fez. Ele reúne o pessoal, e não foi só o cego não, foram os magistrados, foram os líderes, e animou eles. Ai, irmão, tem hora que é preciso receber a palavra de ânimo. Tem horas que nós precisamos de uma palavra de ânimo, né, irmão Jones, irmão brasileiro? Tem hora que nós precisamos de uma palavra de ânimo, pastor Ezar, porque tem horas que você está pensando em desistir, e você é ser humano, você não é um super-homem, é uma mulher maravilha. Tem hora que o professor quer desistir, nessa noite. Tem hora que o professor quer entregar, né, professor da educação infantil, as nossas irmãs relatoras, nossas irmãs da cantina, tem hora que não vai dar certo, eu vou desistir. Mas calma, faz parte do processo. Nós estamos plantando uma semente dos nossos netos, bisnetos, que Jesus for criando. As futuras gerações vão colher o fruto que nós estamos plantando hoje. É um propósito, é o nosso sonho que o nome do Senhor seja glorificado e que as futuras gerações sejam centradas em princípios éticos e religiosos, como nós ouvimos aqui a nossa cantora de história Priscila, para a glória de Deus. Segundo, meus irmãos, versículo 11 ao 23, o povo ficar com medo, desânimo e medo, ficar com medo de trabalhar. E sabe o que Neemias fez? Neemias dividiu cada família responsável por uma parte de Jerusalém. E já que os inimigos ameaçaram, então os inimigos trabalham mais. Se armam, era com uma mão trabalhando e a espada na outra. Até dormindo eles estavam com as armas perto. E aí Neemias fala uma coisa que eu fiquei admirado quando eu estava estudando. Neemias disse: não fique longe um do outro, fique perto. Porque se acontecer um ataque, quando tocar a trombeta, todos chegam
dias para a glória de Deus. Como isso foi possível? Planejamento, parceria, fé, dedicação, esforço, empenho, trabalho árduo, mão na obra, mão na massa, e em 52 dias o muro foi construído. Aí você me pergunta, irmão José, eu acho que esse muro não ficou bom não. Vamos ver na história se esse muro ficou bom? Até quando os macabeus invadem Jerusalém, o muro estava intacto. Em 63, quando os imperadores, a Roma conquistou Jerusalém, o muro estava intacto. Em 70, quando o general Tito destrói Jerusalém, o muro é destruído, mas ainda tem um pedaço lá. Então esse muro, meu amigo, esse muro foi feito com fé. Então, ou negócio puro, ou negócio firme. Irmãos, é assim, quando os sonhos de Deus estão no projeto, os resultados não são apenas momentâneos, os resultados são eternos para a glória de Deus. Agora, meus irmãos, baseado nessa pequena homilia, eu queria destacar 4 princípios que nós aprendemos com ela. Rapidamente, porque o tempo aqui já foi. O primeiro princípio que nós aprendemos com essa narrativa de Neemias: todo sonho tem obstáculo. Um dos maiores escritores que eu gosto demais, que é G.K. Chesterton, ele disse assim: Deus diz para nós amarmos os nossos inimigos e diz para nós amarmos os nossos amigos. Talvez porque seja a mesma pessoa. Talvez porque seja a mesma pessoa. Os maiores inimigos de Neemias eram aqueles que poderiam estar juntos, meus irmãos, mas eles resolveram criticá-lo. Se você der ouvido à crítica, você para. Quem poderia ajudar Bartimeu? Quem poderia ajudar Bartimeu eram os discípulos. Os discípulos tinham que chegar para Bartimeu, pegar na mão dele e dizer assim: rapaz, eu vou te levar até Jesus, eu já vi esse homem curar, eu já vi esse homem fazer milagre, ele é Deus, tem que dar uma força. Qual foi a palavra dos críticos para Bartimeu? Se calma, deixa que gritaria. Deixa eu dizer uma coisa, eu falo disso no meu livro que vai sair agora em julho, diga amém. Eu falo em alguns capítulos sobre isso. Inimigos é como o efeito gangorra, eles só se movem se vocês se movimentarem. Críticos é como uma gangorra, se você estiver parado, só existe uma forma para incomodar a crítica: é você não falando nada, é você não sonhando nada e não sendo nada. Pronto. Se você ficar em um estado letárgico, se você ficar em um estado de inércia, pronto, não tem crítico para você. Enquanto a cidade estava debaixo de pedra, as muralhas derrubadas, tudo para em pobreza, os inimigos estavam tudo bem. Agora, quando Neemias chegou para colocar a coisa em ordem, para construir os muros, os inimigos começaram a se levantar. Eles não fazem nada e criticam aqueles que querem fazer. Por isso, nós não precisamos estar ouvindo a eles e entender que todos os nossos sonhos têm os seus obstáculos. Semelhantemente, a mulher Fenícia, quem poderia ajudar também os discípulos, mas pediu para o Senhor, os discípulos fizeram um pedido para Jesus, dispensaram e vinham atrás de nós. Segundo, todo sonho, os inimigos de nossas almas agem com o propósito de ver você parar. É o sonho, e aqui eu quero destacar o princípio espiritual dentro do livro de Neemias, para não ficar só na parte histórica. Como é que nós vamos nos armar? Fisicamente? Não. Você não precisa pegar um revólver, você não precisa pegar um facão. As armas nossas são espirituais. Nós precisamos armar a nossa mente, precisamos armar o nosso emocional, porque senão, mestre Raimundo Mendes, você adoece dentro do seu próprio trabalho. Existe uma pesquisa alarmante, pastor Azar, que não são poucos os professores, até pastores, líderes, que vivem com depressão por causa da demanda, por causa dos muitos problemas que surgem internamente e externamente, e eles estão adoecidos. A palavra de Deus para você nessa noite é: professores,
dinheiro, pagar os nossos sonhos, os nossos projetos, mas nós precisamos da arma do Espírito. Nós precisamos das armas do Espírito para nós estarmos firmes, para nós não desistirmos, para nós continuarmos lutando e no nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas. Meus irmãos, e para encerrar, todo sonho existe momentos que a coisa vai ficar tão feia. Prestem atenção. Todo sonho existe um momento que a coisa fica tão feia que você só sobrevive se for pela fé. Aos 42 anos de idade, Ludwig van Beethoven ficou surdo. Aos 42 anos de idade ele ficou surdo. Para o músico. Não é isso? Agora preste atenção. A sociedade de Viena espalhava que o músico Beethoven acabou. Porque ficou surdo. Mas a despeito desse momento tão difícil na vida de Beethoven, ele continuou lutando contra as circunstâncias, contra os pesos evidenciais. E ele compôs Sinfonia 5, Sinfonia 9 e revolucionou ainda o mundo da música. Nos momentos em que você olhar para frente, olhar para trás, olhar para um lado, olhar para o outro e dizer acabou, aí é que entra a resiliência espiritual, aí é que entra a fé, porque os maiores milagres de Deus foi em momentos que não havia uma solução humanamente falando. Quando a dificuldade chegar, quando as lutas vierem, os problemas aumentarem, não percamos a nossa fé. Continuemos olhando para Cristo, porque as circunstâncias adversas, as intempéries dessa vida, elas são superadas pela fé. Aos 50 anos de idade, John Milton ficou cego. E mesmo cego, ele escreveu O Paraíso Perdido, dos clássicos, dos livros clássicos, cego, e aos 50 anos de idade. Se você olhar quantos milhares de cópias já foram vendidas do Paraíso Perdido, é de assustar. Para o escritor, ficar cego é praticamente o fim da vida. Mas foi a oportunidade de ele escrever um dos maiores clássicos. Quais são os seus desafios? Se coloque de pé. Quais são os nossos desafios? Quais são os embalagens e copias que tem colocado diante de nós? Quero dizer para você que as dificuldades não é para nos matar. A dificuldade é uma oportunidade de nós exercitarmos a nossa fé, de nós prosseguirmos, de nós avançarmos, como escola, como igreja, queridos mestres, professores, que estão me ouvindo nessa noite. Não importa as nossas dificuldades, os problemas surgirão, mas se você continuar exercendo o dom que Deus te deu, fazendo cada um o seu papel, com dedicação, com empenho, com esforço, olhando para Cristo, o nome do Senhor vai ser glorificado, e essa escola vai ser uma bênção para essa cidade, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado através de nossas vidas. Quais são os nossos desafios? Quem sabe vocês que estão me ouvindo nessa noite já colocaram muitos sonhos na gaveta. Eu li uma frase, pastor Yesai, inclusive eu falo dessa frase no meu livro. O autor diz o seguinte: cemitério, o lugar dos maiores tesouros perdidos. Porque são exatamente nos cemitérios que, quando os sonhos forem engavetados, quantas pregações lindas não estão engavetadas porque não tiveram coragem de pregar? Quantos livros que poderiam ser escritos porque nós somos covardes, medrosos, ficamos com medo dos críticos? Mas deixa eu dizer uma coisa, mais vale uma pregação desafinada do que uma pregação enclausurada dentro de um computador. Mais vale nós fazermos alguma coisa do que ela ficar lá no esquecimento. Levantemos a nossa cabeça nessa noite, sabendo que Deus nos deu um sonho, um projeto que foi do coração dele para o nosso coração, e lembrando que a boa mão do Senhor nos sustentou até aqui. Eu queria passar aqui o microfone para o nosso pastor fazer uma oração por toda essa igreja, especialmente por todos nós da escola. Graças a Deus. Quantos querem
agradecer a Deus pela boa palavra. Meus irmãos, nós ouvimos aqui uma boa mensagem sobre a administração e ninguém consegue administrar bem se os companheiros realmente não assimilarem a visão da liderança. O universo do saber é uma semente que está plantada e que já começa a germinar. E a gente acredita piamente, com o andar da carruagem, a dedicação da direção, os demais que fazem parte do colégio, a gente vai conseguir chegar longe, mas precisa realmente empenho, até porque trabalhar com criança, só trabalha com criança quem realmente ama. Quem não ama não tem condições de trabalhar com criança, porque o mundo da criança é um mundo diferente do nosso de adultos. Então precisa realmente ter muito amor. Tudo que a gente faz na vida, que a gente faz com desvelo, que a gente faz não empurrado, mas a gente faz por amor, dá certo. Porque Deus está neste negócio. Deus está neste negócio. Realmente, a mensagem, ela pareceu realmente conosco. Alguém dizia que a gente não ia fazer. Alguém dizia que a gente não ia terminar. Não dizia logicamente quem, mas a gente ouviu muito isso. Dizia, olha, não vou conseguir, não vai dar certo. E aí nós terminamos primeiro porque outras pessoas para ali começaram, não conseguiram e nós conseguimos. Mas nós fizemos como Josafá. Josafá disse, Senhor, nós não podemos contra essa grande multidão e nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão firmes. E acreditem que a construção do colégio é uma visão de Deus. Esta é a razão por que está de pé. Essa é a razão por que vai continuar de pé. Sobrevivendo às tormentas, os embates, os vendavais. E nós juntos vamos conseguir chegar do outro lado. Porque é uma visão de Deus. É uma visão de Deus. E a gente sabe que esse projeto ele é feito a curto, médio e longo prazo. Porque nem todos entendem. Mas quando muitos entenderem, talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou dizendo. Estou falando totalmente em código. Quando muitos entenderem, aí a coisa vai melhorar. Mas quero aqui bem oradamente louvar a Deus pela vida da irmã Jane, da irmã Graciane, da irmã Neca, do irmão Marilson, que são as pessoas que estão ali, a irmã Jaqueline também, estão ali na direção do colégio. E Deus abençoe muito vocês. E você, irmão Josibel, também está na liderança. Os irmãos que estão na liderança do colégio, todos. Que Deus dê muita graça para vocês. Eu sei que não é fácil, mas Deus há de capacitar vocês cada dia, com graça, com sabedoria, com muito equilíbrio, com muita moderação e também, da mesma forma, todo o corpo docente. Vocês que estão ali na sala de aula, estão diretamente ali com os alunos, Deus há de capacitar cada dia vocês, e que vocês, cada dia, não sei se essa palavra ainda se usa nessa época pós-moderna, cada dia vocês possam se reciclar, melhorar, ter tomada de decisão para melhorar. E esta melhora de vocês vai influenciar no nome do colégio, aqui em Barreirinhas e fora de Barreirinhas. Também os demais irmãos que trabalham na cantina, que trabalham na limpeza, o irmão Tarcísio ali, o homem ali na frente, né? Ele tem uma caixa de som, aproveita para te pregar ali, rapaz.
Na hora que estiver chamando os alunos, dá um texto bíblico, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, se arrependam, faz como João Batista. Só não chama raça, mas as outras coisas que podem dizer, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Eu quero aqui só chamar a irmã Jane.